Olá pessoal, estamos começando mais um EBcast, o podcast da pecuária brasileira, o podcast da Estância Bahia, hoje recebendo grandes nomes da pecuária brasileira que introduziram grandes tecnologias, deixaram e deixam ainda um grande legado, um serviço à pecuária nacional. Estou aqui com Guilherme Silveira, professor Antônio Carlos Silveira, carinhosamente conhecido como professor Nenê Silveira. Aliás, acho que Antônio o senhor faz horas que você não ouve ninguém chamar, né? Nossos titulares da Silveira Consultoria, grande parceira aqui da Estância Bahia. Estivemos esse ano no evento Boi que Deixa Dinheiro, nós vamos falar ao longo do nosso bate-papo. Mas apresentados, eu gostaria já de agradecer a presença dos dois, disponibilizaram um tempinho, toda a correria do dia a dia deixaram para vir conversar aqui com a gente e contar um pouco da história, do legado, do trabalho, dos desafios e das conquistas ao longo da vida na pecuária, da vida a serviço do agronegócio brasileiro. Guilherme, professor, muito obrigado mais uma vez. Eu vou começar com o senhor pela patente, viu? O seu olá aos nossos amigos de casa, é um prazer tê-lo aqui. Eu vou primeiramente agradecer a Estância Bahia pela oportunidade que nos estão dando, na verdade, que nada cresce ou evolui, né? Sempre a gente parar de trazer coisas novas, destaques, números, enfim, mostrar a evolução da Silveira Consultoria e Gestão nestas longas décadas que nós estamos fazendo esse serviço. Porque desde que todos reconhecem e vê, né, nós estamos nessa briga, né, há muito tempo, né? Então, algumas coisas nós vamos trazer até, quem sabe, de novidade, mas nós gostaríamos primeiramente até de mostrar como que tudo isso surgiu para que vocês tivessem uma ideia dos legados adquiridos para nós chegarmos aonde chegamos, né? E que devemos continuar crescendo, né? Bom, na verdade, então, eu sou um constituinte de uma família de agrônomos, sabe? Meu pai, engenheiro agrônomo, formado em 1940, por aí, 41, né? E papai, professor na Luiz de Queiroz, na área de zootecnia. Naquela época, não tínhamos os professores específicos por modalidades, forragem, nutrição, melhoramento. Não, era zootecnia de uma maneira geral, né? E papai, então, mexia com a zootecnia dentro da cadeira número 5 da Exalc, tá? E papai, então, foi um professor, primeiramente, meu, tá? Mas ele deixou também um legado bastante grande, porque ele teve 2 filhos, um pouco mais velho do que eu, 2 anos mais velho do que eu, engenheiro agrônomo formado também na Luiz de Queiroz, que notabilizou-se por pragas em culturas agrícolas e pastagem, muito requisitado, até vou dizer até mais um pouco, no mundo inteiro, muitos livros editados, foi professor dos Estados Unidos, ele tem uma bagagem muito grande e então foi um legado que papai deixou interessante, mas não tão interessante como deixou para mim, porque eu segui papai até do que ele fazia, que é a zootecnia. É isso. E, inclusive, o senhor conseguiu passar isso também. Pois é, né? Então, a primeira passagem nossa foi de papai para mim, não é isso? Papai, como professor, na época, deixou muita saudade, não só isso, mas muito conhecimento, como vida, como humano e como o início de um pesquisador. Muitas noções sobre pesquisas e tecnologias, mas na época com pouca execução, porque o Brasil naquela época se caracterizava por um país subdesenvolvido mesmo, sem tecnologia, sem nada a apresentar. Mexíamos com boi, o Nelore entrando no país, provindo da Índia,
através de importantes selecionadores que saíram daqui à busca de uma raça, e uma raça que servia para o trópico. Então, trouxe o Nelore, mas o Nelore no qual não teve grande desenvolvimento aqui no país. Não é isso? Porque faltávamos a genética como base, e mexia-se e selecionava-se os animais pelo fenótipo, através de exposição, pela altura, né? pelo diâmetro escrotal, quer dizer, assim via-se o Nelore. Não é isso? Mas o Nelore viveu toda essa época e nós, quando ele passou para nós, os conhecimentos deles, eu, por exemplo, também fiquei professor. Eu seguia ele até nisso no magistério, né? Só que eu fui ser professor em Botucatu, ao contrário de meu irmão que ficou na Luiz de Queiroz como professor. Eu fui para Botucatu e lá eu fiz a minha vida, né? E como professor já um pouco mais moderno, né? Nós tivemos, a partir de 1990, a capacidade ou possibilidade, tá certo, de enxergar melhor o que estava acontecendo com a nossa pecuária. E nós enxergamos duas coisinhas. Primeiro, que se matava animal muito velho, 4, 5 anos de idade. E a consequência desse abate tardio era a qualidade da carne. Acreditem vocês que para se comer uma carne de melhor qualidade, nós tínhamos que importar, né? Alguns restaurantes de São Paulo serviam uma carninha de qualidade mais vinda da Argentina, não é isso? E nós então tínhamos uma carne de qualidade inferior, um animal de qualidade inferior de carcaça, tá certo? E uma carne dura, porque saibam todos que a maciez de uma carne, que é o atributo principal de um consumidor, tá? É pela idade que se seleciona. Quanto mais novo o animal, mais macia é a carne. Depois dessa introdução, Guilherme, eu vou pedir também os seus cumprimentos aos nossos amigos de casa e já contar um pouquinho dessa sua inserção. O professor já deu o passo a passo, a vida acadêmica, mas você já acompanhava também. E eu quero saber como que foi que você foi introduzido na pecuária, por favor. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Léo. É uma satisfação enorme para a gente da Silveira Consultoria estar junto com vocês, né, nesse trabalho muito importante de a gente mostrar do legado e quão importante essas pessoas que ajudaram a desenvolver a pecuária são importantes até hoje para a gente continuar cada vez mais evoluindo e passando e evoluir e a gente conseguir levar isso por gerações, né? Então esse trabalho nosso realmente, que meu pai colocou muito bem, né, que isso começou com meu avô. Então assim, eu sou a terceira geração já envolvido no agronegócio, né? Que nem tem várias pessoas da mesma idade que os pais foram lá a campo buscar construir a pecuária realmente lá no campo, como pessoas desbravadoras que conseguiram na garra, na luta, desenvolver e transformar o que a pecuária, o agronegócio hoje é. Nós somos todos da vida acadêmica. Nós estamos há mais de 80 anos estudando e olhando, correndo atrás de ajudar a transformar essa cadeia ser rentável. Então, para mim, né, que já sou da terceira geração, sempre vi e acompanhei desde criança meu avô dentro da Luiz de Queiroz como professor, meu tio lá dentro, minhas férias eram dentro da Luiz de Queiroz. Então, eu sou totalmente ligado ao meio acadêmico, sempre no meio de pesquisa e sempre acreditando que o agronegócio era a profissão do futuro. E hoje, hoje completando 50 anos, né, e acompanhando tudo isso aí, eu posso dizer com muito orgulho que realmente chegamos e realmente hoje o agronegócio não é do futuro, é do presente e nós temos muito ao que evoluir, mas o país precisa muito da gente, do agronegócio, que nós que transformamos e ajudamos o Brasil a ser o que é. Muito bem colocado, Guilherme. E aí, nós, voltando um pouco na história, né? Nós temos a introdução, então, da vida de vocês dentro da academia e as ciências biológicas, a zootecnia, a agronomia, a veterinária. Eu acredito que são, assim como a medicina, por exemplo,
não tem como distanciar a teoria da prática. Você não vê resultado, não dá para ficar só na teoria. Naquela época, para desenvolver, para buscar, para trazer essas tecnologias, importar essas tecnologias, exigia que a gente testasse isso. E eu queria entender como era, por exemplo, a gente pode citar aqui a questão do novilho super precoce, a introdução desses métodos aqui. Qual era a realidade de vocês naquela época? O professor pode falar um pouco melhor disso. E o que as pessoas pensavam desse método? Que era onde eu quero chegar. Qual eram os comentários a respeito disso? Sim, na verdade, toda vez que a gente inova, na verdade, tem resistência. Tá? Então a resistência foi severa. Né? Como o quê? Porque, vejam bem, vou só colocar rapidamente, um boi abatido aos 5 anos, de repente nós fazemos um sistema muito bem protocolado, de maneira que todo mundo poderia executá-lo com facilidade. Na verdade, foi o primeiro protocolo feito para pecuária até então. Que até então a pecuária, desculpa só cortar, só dando uma coisa, mas a pecuária até então era especulativa. A gente vivia até o Plano Real de 94, uma inflação absurda. E ter boi era dinheiro atualizado em caixa todo dia. Era uma poupança. Era uma poupança. Então a pecuária era tocada assim, que era um grande negócio. Você ter boi era dinheiro atualizado. Não precisava ter dólar, era ter boi, né? E isso se levou por muito tempo. Então quando chegou essa época de 90, que começou, quando entrou o Plano Real e acabou a inflação de uma hora para outra, aí entra justamente o que o professor falou. A gente se deparou que a gente não era nada produtivo. E a gente se deparou que para a gente ganhar dinheiro, um boi de 5 anos, pegando o gancho, não tinha nenhum dos pré-requisitos para ser rentável. Demos de cara com a necessidade da eficiência. Você vê, dá um exemplo para entender mais fácil, né? Quer dizer, um rebanho, tá certo? Que nós propunhamos abater com 1 ano, era batido em 5. Então você tem que multiplicar o retorno financeiro por isso vezes 5, para ter o mesmo retorno que a gente estava propondo. Ou ter 5 vezes o tamanho do seu rebanho. Do seu rebanho. Quer dizer, veja bem, não poderia continuar. Então a tecnologia foi forçada a entrar. Né? Então foi um aparato. Né? Nós precisávamos, dentro de uma universidade que não estava também preparada para tal, né? Nós fomos fazer projetos. Fizemos um projeto muito grande, com o apoio da FAPESP, né? Coordenamos esse projeto e conseguimos uma razoável quantia de dinheiro em dólar. Né? Consequentemente, tá? Nós pudemos criar um local apropriado experimentalmente para produzir. Era de 26 baias, para nós compararmos testemunha com tratamentos variados, não é isso? Comparar raças, porque nessa altura estavam entrando os cruzamentos industriais. Então, que cruzamento industrial dá certo? Primeiramente, cruzamento industrial. Por quê? Porque no cruzamento nós vamos explorar a heterose. E a heterose é de graça na genética. Não é isso? Por quê? O peso do boi, vou pôr no peso, por exemplo, o peso do animal é superior à média do peso dos pais. E assim qualquer atributo zootécnico, né? Então sempre, pela heterose, você está ganhando alguma coisa. Consequentemente, nós precisamos mostrar que a gente conseguiria fazer um boi novo. Que é justamente o protocolo, né? Esse protocolo, para deixar bem claro, tinha um início e tinha um fim muito claro. Tinha uma meta para se chegar. Acho que a gente tem que deixar bem claro isso, porque foi que a gente tinha que ter um bezerro aos 7 meses com 240 quilos para entrar dentro do sistema. Aí vem a questão do cruzamento. Para a gente ter um bezerro de 240 quilos desmamado, só o Nelore naquela época não nos proporcionava isso. Porque a gente estava realmente parado com o Zebuque quando chegou para a gente, com a genética do nosso Nelore. E para a gente conseguir ter esse bezerro de 240 quilos, foi através de cruzamentos. E outra coisa, afinal, então tinha que ter o bezerro de 240 quilos e a gente tinha que chegar com esse animal, quando a gente começou com o super precoce, 450 quilos com 12, 13 meses.
A hora que a gente determinou isso, a gente fez a conta de trás para frente. Quanto de peso esses animais têm que ganhar e, para isso, qual que é a dieta que ele tem que comer, levando em consideração que eu estou tirando o bezerro e transformando num boi terminado em apenas 6 meses. Então, essa que foi o grande segredo do protocolo. Aí começou que onde o professor foi buscar esse pacote tecnológico para conseguir transformar um bezerro de 240 quilos num boi de 450 quilos em 6 meses. Então, na verdade, começamos pelo mais simples. Naquela época, esses boi tinha que terminar alguma coisa, porque o boi passa pelo bezerro, pela cria, recria e engorda, né? O único jeito de eu tirar a idade de abate é cortando uma das fases. Então nós cortamos a recria. Quer dizer, o meu boi não ia ter recria. Do desmame aos 7 meses, confinamento direto. Tá certo? Que pegou a parte mais ineficiente que é da pecuária, que é a recria. Hoje em dia... E que culpa a área. E é culpa área, né? Então isso aí, se ele foi o grande achado que nós achamos, mas dá certo? Aí que começou as encrencas. Dá certo, desde que tenha isso. Por quê? Primeiro, suplementar o bezerro enquanto ele está com a mãe. Então, fomos buscar o que os americanos já faziam, o crib feeding. Depois, fazer uma alimentação no confinamento, mudando as proporções de volumoso com concentrado. Naquela época era 60% de volumoso e 40% do concentrado. Vamos inverter. Nunca a gente ia conseguir fazer uma dieta proteica que o animal crescesse com uma dieta com só volumoso. Nessa proporção, quer dizer, faltava proteína. Muito bem, passamos rapidamente, 80-20. Fui buscar essa proporção na Argentina. 80-20. 80 de concentrado, 20% de volumoso. Mas isso, da acidose, isso deixa o boi barrigudo, isso, casco. Quer dizer, vamos devagar, dá tudo certo. Vamos fazer, né? Fomos importar o grão úmido de milho ensilado, que até hoje é usado nas melhores fazendas de pecuária nacional. Né? A ensilagem de grão úmido que dá uma qualidade melhor para o grão de milho, para ser mais aproveitável, melhoria de digestão em 20%. Né? Fomos buscar também a ultrassonografia, mas não a ultrassonografia que nós tínhamos, que era do veterinário, para ver diagnóstico de prenhez. Né? Então nós fomos buscar o de carcaça, que hoje é muito bem explorado, até por uma ex-aluna nossa, a Eliane Sujal, né? E, quer dizer, mostra direitinho o que esse boi tem, tá certo? De carne, de gordura intermeada, quer dizer, tem tudo. Que é um belo trabalho que eles estão fazendo junto para transformar o Nelore num animal completo, que até marmoreio já tem. Inclusive, nós temos grandes criatórios, grandes clientes aqui da Estância Bahia que trabalham justamente nessa mudança de fase da raça Nelore. Na transformação, né? Não só num animal precoce, um animal produtivo, eficiente, com uma bela conversão alimentar e agora marmorizado. Com esse diferencial. Né? Quer dizer, isto para mim são os legados tecnológicos que nós trouxemos e que continua. E tem um detalhe, antes da gente passar para a próxima etapa, tem um detalhe que era interessante também. A curva de crescimento do animal. Esse animal ainda tinha que crescer. E aí a gente sabe já, no campo, né? Era um desafio também. Eu queria entender como que vocês começaram a analisar isso, a perceber esse... A curva de crescimento famosa de Hoynes, essa curva de crescimento mostra que no início o animal cresce os ossos. Paralelamente, mas em proporção pequena, entre os músculos, tá? E depois, também em proporção menor, as gorduras, né? O tecido adiposo, né? Então, eram fases. Então, os alimentos tinham que cobrir as fases. No início, né? A gente pensava muito nos minerais, da proteína. Proteína sempre, até a engorda. Depois a engorda já era outra coisa. Mas acima de 400 quilos, né? Mas a puberdade parava no início da engorda. Veja bem, então para aí. E nós interessávamos pela puberdade, porque é pela puberdade que a exigência do animal é maior e ele cresce, né? Eu tingendo
atingindo o peso que nós queríamos, pela ultrassonografia, você depois era engordar ele um tanto suficiente para obter aquela quantidade de gordura de cobertura, de mínimo de 3 milímetros, para não queimar a carne durante o frigorífico. Então foi tudo muito bem preparado para que isso ocorresse. Então nós tivemos mesmo de utilizar a curva de crescimento dos bezerros, não é isso? Que foi o grande trabalho que você a vida inteira se estudou, é como transformar, fazer um bezerro bem formado nessa parte que explorando o máximo da fisiologia do animal, que é essa curva. Temos que explorar. Tem que saber explorar ela. Né? Tem que explorar, né? Inclusive, eu na faculdade, eu usei muito os trabalhos do senhor, principalmente com esse quesito, e o meu TCC foi em desmama precoce. Então, o material do senhor fez toda a diferença na minha formação, mas acredito com certeza na formação de vários zootecnistas ainda. O Guilherme também contribuiu com certeza para a formação de vários. Essa era outra questão que eu gostaria de entrar. Antes podemos encerrar o assunto, fique à vontade. Mas esse desenvolvimento de técnica, a importação de técnicas, como o senhor comentou, do creep feeding, a utilização, o desenvolvimento de novas técnicas aplicadas à agricultura tropical. Porque isso era visto em outras realidades. E aqui poucos conheciam e muito menos ainda usavam. Né? Usavam, veja bem. Depois nós também importamos um colorímetro. Naquela época não se usava para saber por antemão a cor da carne, porque o consumidor, entre os atributos que ele procura para comprar uma carne, a carne tem que estar vermelha, uma vermelha cereja, não é isso? Porque uma coisa não fica rosa, e rosa é de animal muito novo, né? Que não é o caso, o consumidor rejeita, né? Depois foi o primeiro colorímetro, e outra coisa que nós importamos também o Sheifos, que mostra a resistência da carne adentada para mostrar a maciez, tá? Isto no Brasil também não tinha, tá? Fomos buscar, importamos, quer dizer, nós tivemos um gasto, mas a FAPESP me ajudou, lógico, né? Então montamos um laboratório para contradizer todos aqueles que falavam, mas ela não tem isso, mas a carne que você faz não é macia, é macia, os dados estão aqui, a coloração é essa. Então nós quisemos, veja bem, mostrar, provar, não é isso? Nós quisemos realmente ir mostrando as provas do que nós fazíamos, né? Então, realmente, o super precoce foi um processo que mudou, que veio mudar, que é inclusive o título do livro que nós temos, e que ele mostra toda essa parte inicial. O olhar que transformou. Quer dizer, mudou. Mudou e foi uma quebra de paradigma que a gente tinha que ter. Eu acredito até que foi um momento de muita tecnologia, num momento onde a gente não tinha nada de tecnologia. Então foi muito rejeitado normalmente, porque uma quebra dessa, né, foi difícil de romper, mas foi o início. Depois disso, não que todo mundo tenha que fazer um animal subprecoce, mas a gente pode chegar até um subprecoce. E isso foi evoluindo nesses anos, né? E a hora que eu pego todo esse legado, que eu queria trazer para mim um pouco desse legado, porque na verdade meu pai pegou todo o legado do meu avô, que começou na Luiz de Queiroz em 40, em 70 formou meu pai, e em 2000 me formou. E eu vejo que todo o legado que foi criado primeiro, na primeira parte, meu avô era uma pessoa sensacional em pessoas. Ele ajudou a construir pessoas unidas em prol do agronegócio. Ele era muito bem articulado e gostava de pessoas e das pessoas que foram envolvidas. A casa do meu avô, como era dentro da Luiz de Queiroz, todos os alunos que eram contemporâneos do meu pai e do meu tio, imagine com 2 anos de diferença, pegou 5, 7, 8 anos de alunos que viviam dentro da casa do meu avô, né? E isso foi-se depois meu avô, meu tio professor. Meu tio fazia a mesma coisa e com esse legado de trazer as pessoas lá dentro. E eu digo que meu pai teve um grande legado que foi para mim, não só de trazer o pacote tecnológico para a pecuária nacional, mas o pacote de trazer esse legado do meu avô, porque conseguiu criar um grupo de pessoas onde ele conseguiu agregar muitas pessoas em prol desse projeto, que gerou tanto trabalho, que são todos esses profissionais que hoje a gente pode citar inúmeras pessoas que estão no mercado, que são pessoas referências.
mas então vem de um legado de pessoas que transformou num legado de tecnologia que eu soube enxergar que a tendência que eu me vejo, até a gente brinca no meio, eu sou o patinho feio da família. Vô professor, tio e pai professor, e eu corri e não quis ser acadêmico, né? E não me formei na Luiz de Queiroz. É verdade. E me formei em Botucatu, né? Então Mas teve o dedinho da família também, né? tem. Então assim, mas e por quê? Eu enxerguei que naquele momento já tinha muito trabalho, a gente tinha que, na verdade, mostrar e colocar no campo. Eu lá dentro da universidade, eu acho que ia ajudar muito pouco a contribuir para a pecuária. Foi quando até meu pai, como meu mentor, né, não precisava nem falar, me apoiou e muito a sair da universidade, fiz mestrado e não fui para doutorado, mas fui para o campo. Então, assim, eu peguei muito esse legado, essa ajuda dele como mentor, para ir realmente difundir tecnologia. E eu pego um gancho nessa evolução, a gente fica muito feliz, a gente teve na APTA agora, semana passada, né, que você pega outro protocolo que deu certo, o Boi 777. Por que deu certo? Porque tinha início, tinha meio, tinha fim, tinha que ser, saber o que tinha que ser feito. Se é precoce com 14 meses, se é o 777 com 20 meses, ou se é o de 30 meses, cada um vai usar a tecnologia que cabe dentro de cada fazenda, que uma fazenda pode ser vizinha da outra, mas o jeito de tocar, o jeito de conduzir é diferente. Então, pacotes estão todos aí, né? E a gente ir numa APTA com o trabalho brilhante, que são muito boas de pessoas também, que é o Gustavo e o Flávio, né? E levar 2.500 pessoas atrás de tecnologia para querer conversar e entender de tecnologia, a gente vê o quanto foi importante, porque o que rodamos o Brasil, principalmente meu pai, e eu sempre acompanhei desde os meus 15 anos que venho acompanhando, hoje estou com 50, posso falar 35 anos acompanhando ele ia atrás de pessoas para escutar ele. Era um pastor. E hoje a gente vê 2.500 pessoas ilimitando o convite para ir atrás da tecnologia. Então a gente vê o potencial que o Brasil tem e o potencial que nós temos de ser realmente o pioneiro o maior produtor de carne, não só que a gente hoje é o segundo maior, mas ser o maior em carne de qualidade, que é o grande desafio nosso. Eu acho que a gente respeita muito, como foi dito no início, né, aqueles desbravadores. Nós devemos para esses desbravadores que começaram a abrir oportunidade para agricultura e pecuária, né? Os desbravadores, e nós também nos consideramos um desbravador na parte técnica, quer dizer, quando a Embrapa, em 1974, criou o Centro de Nutrição e de Conhecimento e Melhoramento do Cerrado, deu o grande estouro, tá certo, das pastagens. Começamos a levar o boi para o centro-oeste, porque antes a pecuária estava dentro dos estados que tinha portos de navegação. São Paulo, Recife, Áreas pequenas. Quando entrou no centro-oeste, estourou, explodiu e continua explodindo. Na verdade, quer dizer, devemos isso foi o que criado. E nós também fizemos explodir, mas só que usando a parte técnica, usando da universidade, tá? Que nos fez, né? E o Guilherme soube muito bem sair na hora da universidade e levar para o campo. O campo estava exigindo. Com o serviço da Embrapa, nós precisamos agora da tecnologia, tá? Então, Guilherme, devido a Silveira, nós começamos a Silveira já, né, em Botucatu, porque eu tomava conta sozinho, tá, né? Quando o Guilherme voltou da especialização nos Estados Unidos, ele pegou e levou para Campo Grande. Tá. Foi a primeira saída nossa dentro do estado, né? Que a gente via que a gente tinha que fazer algo diferente. E nós tivemos, eu falo assim, a gente sempre é muito abençoado pelas pessoas que colocam na nossa vida, né? E a gente teve uma abertura chegando em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que um estado até então bem conservador, né? E a gente foi recebido lá pela Tereza Cristina, que foi nossa ministra ou senadora, que é uma cabeça brilhante do pensante e assim,
sedenta por inovação e de realmente transformar o agronegócio, e o que ela fez e conseguiu, a gente sabia desse potencial dela, né? Em 2000, quando ela nos recebeu, acreditou tudo nesse trabalho, nessa conversa que a gente estava começando a levar para o campo. Então nós fomos apadrinhados por ela. E lá nós ficamos até 2005 fazendo muito teste, muito trabalho, usando todas as estruturas delas, os relacionamentos delas muito, muito bons, né? E foi o primeiro pontapé de tirar da pesquisa da universidade e levar para o campo. Isso começou realmente a abrir todas as portas para o nosso desenvolvimento, para ir melhorando e aprimorando as tecnologias e todo esse conhecimento técnico, né? Então a gente disse que foi a primeira ruptura, né? E a segunda grande ruptura foi em 2005. Foi quando a gente deu o primeiro passo, quando o pai me veio a primeira vez aqui para o Mato Grosso, né, a convite até do Thales, né, que é um parceiro nosso, que estamos juntos desde 2005, que é da Nutridel, um parceiro que é formulador, desenvolvimento de produtos, que acreditou, e juntos começamos a disseminar isso em todo o estado, né? Então foi uma quebra, foi isso. Então a gente vê que assim, a evolução da metodologia nossa da Silveira começou com a tecnologia, e levando toda essa tecnologia para o campo, né? E todo esse legado, e todo esse respaldo de conhecimento técnico que sempre a universidade deu, junto com meu pai e toda a equipe formada. Que lógico, para você ter um resultado desse, tem que ter uma equipe muito bem estruturada, com especialistas em cada ponto, e meu pai soube conduzir muito bem isso. Aí, nesta altura, a Silveira Consultoria migrou para Mato Grosso, com meu slogan, né? Onde vai o boi, nós vamos atrás, né? Do grão vai, o boi vai atrás. Começar pelo e grão nós vamos atrás do e boi. vamos atrás do boi, né? Isso que nos levou a vir para cá. E tivemos só êxito, né? Daí se associou com o Maurício, que faz parte eu hoje. acho que até um pouquinho antes disso, parceiro, a gente só não... E eu queria salientar mais uma coisa. A hora que o professor, meu pai, falou que a gente vem de 80 anos, né, trabalhando, principalmente eu falo, com pessoas, com educação, e de preparar pessoas, né? Porque sempre sabia que a academia começou com meu avô, que passou tantas pessoas por ele, agrônomos, depois por meu tio, passou tantas pessoas pela Luiz de Queiroz, depois passou por tantas pessoas do agronegócio, por Botucatu, já entrando não só agronomia, como zootecnia e veterinária, por mais de 40 anos que ele ficou dentro da universidade. Então a gente pega toda essa geração de pessoas que estão envolvidas no agro, de algum momento teve algum contato com nossa família, podendo muita gente nem saber. Porque nós estamos desde os primórdios dentro desse legado e dentro do agronegócio. E daí também, né? A Bonnie vai fazer a pergunta. Não, era só para, antes da gente avançar, Guilherme, você recebeu uma missão dura, viu? Difícil. Com todo esse histórico familiar, mas você conseguiu absorver muito bem o conhecimento e uma habilidade muito boa que você até comentou aqui, que é de saber lidar com as pessoas. A gente percebe, inclusive no evento foi evidente isso, grandes nomes do agronegócio, grandes nomes da pecuária, profissionais do agro, gente também que deixou seu nome na história, tem um respeito muito grande pelo serviço que você levou, por esse legado que você levou no campo. Eu queria entender como era naquela época, com certeza não tinha o trabalho, o trabalho, a ciência introduzida no campo, como foi para levar isso para o pecuarista, para falar para ele todas essas tecnologias que ele não sonhava em ter, que a mudança do boi poupança havia acontecido, que ele precisava buscar outros caminhos. Foi um trabalho muito árduo, pode ter certeza. Primeiro, de você estar pegando uma tecnologia de ponta e colocar para ninguém nunca ter feito nada, né? Então a gente foi, eu acho que assim, que a gente comentou, fomos muito pastores de levar e pregar, né? Meu pai fez palestras no Brasil inteiro. Se pegar aqui dentro do Mato Grosso, então, desde 2005 até 2015, onde a gente trabalhou muito de levar essa tecnologia, porque a gente põe alguns marcos, assim, até que são décadas, né? Então a gente pega uma década de 90 a 2000, foi a área da pesquisa dentro da universidade. De 2000 a 2010, 2012, foi da extensão rural, que era dar na mão e romper e o cara não acreditar, e você fala assim, você confia em mim? Me dá um lote, né? Até chegamos num dos clientes, né, que falou assim, não, professor Guilherme, vamos fazer um teste, você quem tem que fazer teste na universidade, nós temos que pensar em produzir, né?
Então, assim, a gente queria fazer teste, queria mostrar. Eu acho que isso não cabe nem fazer teste mais, porque de tanto que foi trabalhado, isso já foi rompido, né? Mas foi muito trabalhoso, muito árduo, com muito portada na cara que não, obrigado, de muita desconfiança, mas isso deu muita enraizamento para a gente, deu muita força para chegar onde nós temos. E a hora que fala assim, vai falar de tecnologia, nós não temos medo. O Brasil hoje tem um poder de técnicos competentes e especialistas aprofundados em cada assunto, né, que é fantástico. Eu digo hoje que a nossa empresa, a gente tem, e como a gente mexe muito com essa parte de produção que vem da nossa base, da essência do professor, a gente tem uma noção muito grande de tudo. Mas hoje nós temos, a hora que aperta, e como a gente tem muito conhecimento, a hora que a gente aperta qualquer coisa que a gente precisa mais aprofundada, a gente sabe onde está e nós vamos buscar. Porque hoje nós somos muito competentes. Nós temos técnicos hoje que o mundo inteiro não tem, tá? Principalmente a hora que se fala de genética do Nelore, a hora que você fala de pasto, a hora que você fala de cria, ninguém tira isso nosso, né? Então esse aprendizado nós tivemos na garra, na raça, e hoje eu acho que muito pouca gente usa tecnologia ainda, mas os que usam muito bem e são inigualáveis, né? São favorecidos. E só essa mexida que deu, vamos dizer assim, de 20% da pecuária nacional está fazendo, já mexeu em todo esse mercado, de uma forma que a gente já vê até cúmulo de boi, né? Até excesso de boi, só desse volume que mexeu de pessoas que estão produzindo muito em poucos hectares, porque a gente é muito sustentável. A gente produz muito, com muita competência em pouca área. Só para dar uma coisa, esse desenvolvimento, parece assim, não, todo mundo ficou sabendo e ia fazer. A gente recebia cada coisa, cada pergunta. Você sabe que me ligou uma vez um cara, falou assim, telefone lá na faculdade, quero falar com o professor Silveira. Pois não, sabe, eu sou um criador de bovinos, moro aqui em Brasília. Falei, pois não, o que o senhor deseja, tal. O senhor podia vender um casal de super precoce? Meu Deus. Mas era informação chegando de outras fontes. Explicar que não tinha um casal disso, isso era feito, né? Mas era gozado. Mas era muito gozado e era muito legal, porque cada ligação que tinha era uma história que você tinha que contar tudo aquele negócio. Então, assim, explicar de tudo, novo, né? E cada palestra, até tem uma passagem fantástica, num dos lugares que, assim, foram feitas muitas pesquisas dentro da universidade, depois que tomou o corpo, que realmente a universidade também acreditou num projeto, né? No início a gente teve que ir às fazendas em pessoas que acreditavam na gente, no meu pai, né? E eu sempre, eu falei, desde os 15 anos, estou junto nessa empreita. E nós chegamos numa cidade do interior, né, chama lá perto de Itapetininga, que se chama Campininha do Monte Alegre, lá no interior de São Paulo, né? E uma história muito legal. E tinha uma fazenda que chamava 4A que aceitou fazer esse trabalho. E Campininha do Monte Alegre era lá dentro dessa fazenda do lado. E aí chegou a gente fazendo, a gente fez um dia de campo. E aí foi o pessoal da rádio entrevistar o professor no dia de campo. Nós juntamos os pecuaristas. E a gente fazia muito dia de campo, fazia muito esse trabalho de difusão de tecnologia, né? E acho que você pode ter contado na entrevista, né? Acho que é até mais legal ele contando que eu. Falou assim, o senhor é dito aqui na cidade que o senhor tem parte com o diabo. Eu lembro, na entrevista o senhor comentou um pouquinho disso. É bem parte com o diabo. Que ele tinha parte com o diabo, porque como que fazia um animal com 12 meses de idade e abatido, né? O diabo não me atrapalha. E aí vai histórias e viagens. Muito gozado. E amizades que foi construída nesse... Né? Não pode se falar também no Moura Braz, que foi feito em Araxá, que aceitou toda a tecnologia, toda a equipe que passou por lá de alunos. Nossa, quantos estágios, né? E formou profissionais também que hoje levam essas tecnologias. E ajudaram a fazer o processo, sabe? Precisa deixar muito claro que eu tinha uma equipe daquela época muito boa. Cada um com a sua parte, e os alunos, os estagiários, os pós-graduandos ajudaram muito. Eu nunca falei que isso é um processo que eu fiz. Esse processo foi feito por muitas mãos, muita ajuda, não é isso? Não só do Guilherme, mas de muitos outros. Quer dizer, chegamos a um acordo e
e o negócio foi muito bem. Muitos companheiros, Muitos né? companheiros. Acreditaram como alunos também, né? Mas não para aí, né, Guilherme? Não para. Mas a hora que a gente passa todo esse legado que eu peguei, então a gente somar o legado da família, o legado dessa tecnologia, tudo foi acontecendo com muita naturalidade na nossa família. A proximidade do meu avô com meu pai não era só de pai. Era de um mestre, era de uma pessoa que ensinava. Era diferente o relacionamento. E meu pai conduziu muito bem com isso. E não só comigo, com todos os meus amigos, né? Ele sabia lidar todos os meus amigos e todos os alunos iam na minha casa do mesmo jeito. Ele ia nas festas com a gente, né? O professor que tinha ligação total. Todo final de tarde tinha espetinho. Todos os alunos. Então, assim, criou uma rede muito grande, né? Um vínculo. E a sucessão começou já assim. Não foi uma sucessão que foi de uma hora para outra, né? E eu vejo que depois disso, agora que eu pego da outra década de 2010, já entrando por meados, que quando a gente teve agregado o Maurício dentro da nossa equipe, que o meu pai já começou, né? Eu acho que ele que tem que ter falar, mas a gente já conversando muito dentro de casa, entrar na parte de gestão de processos, já não tinha nada a ver. Técnica, era a parte técnica, né? A gente foi empurrado porque a gente produzia muito. E nosso desafio temos que produzir, porque quem não produz, nós temos certeza que não vai ganhar e vai sair fora do negócio. Essa era a nossa filosofia. A hora que começou a chegar 2010, 2012, 2015, os custos apertando. O milho saiu de R$10, foi para 20. Depois foi para 30. Então, assim, as coisas começaram a mudar, né? E a gente começou mais a chegar numa fazenda e ser questionado. E a gente começou, dentro do negócio que a gente não pode parar. E meu pai passou uma coisa pra gente que é assim, ou sempre nós vamos ter inovação no nosso cerne, ou a gente vai ficar para trás. Quem chega antes bebe água limpa. E nunca nós podemos parar. Que a hora que a gente parar, a gente vai morrer. E isso a gente traz e nós nunca podemos parar. Nós vamos parar só a hora que a gente morrer, né? Então... E tem um outro detalhe que acho que agora a gente está muito bem embasado de técnica, com todas as ferramentas disponíveis, e estamos pegando outros problemas, como é justamente esse é o caso. Primeiro, mão de obra, aí entra em gestão de pessoas, em capacitação dessas pessoas, e a outra parte é mais a gestão financeira, vamos dizer assim, gestão de recursos dentro da propriedade. E aí a Silveira Consultoria também traz essa base, buscou esse conhecimento e aplica no campo. E aí, Guilherme, eu queria que você tocasse um pouco nesse assunto. É muito legal, eu acho assim, por isso que eu falo que essa parte, que assim, meu pai já teve uma visão que ele sabia que tinha que inovar. Isso aí começa a ver a sucessão entrando em ação, né? A inteligência emocional de saber que a parte toda técnica da Silveira Consultoria já tinha sido muito criada e muito bem desenvolvida e que a gente ia dar um passo. Só como a gente ia dar um passo em processo em gestão de números, se não era a nossa base. Como que a gente ia inovar? Aí inovação não é só a gente inventar a roda. É a gente trazer coisas que a gente precisa para dentro do nosso negócio para a gente evoluir. Então a gente começou a entender que nós precisamos de parceiros que tivesse já no seu cerne a gestão dentro do agronegócio, como cerne. Não adianta pegar a gestão da FGV e trazer aqui, que não tinha nada a ver com pecuária e com... assim, tinha que estar uma coisa... conhecimento do que vai fazer, dentro, né? Do nosso negócio. Ah. Até o Maurício, quando entrou, falou assim, cara, eu vou me dedicar, vou sair um pouco, vou fazer MBA em gestão. Eu falei, Maurício, beleza, vamos, mas, cara, quanto tempo nós vamos demorar para criar um negócio desse? Nós temos que trazer aí, meu pai muito sabe, cara, e vamos, pesquisa. Foi quando a gente se juntou, esse estudo interno do Antônio Schacker, que já conhecíamos, já sabia todo o trabalho dele, olhamos no mercado tudo que a gente tinha, ver quem que tem os mesmos princípios e valores que o nosso, que vai somar dentro do nosso negócio. Foi quando nós fomos buscar isso e começamos a implementar. Porque a gente começou a perceber que se a gente não soubesse onde o cliente estava, não tinha mais como saber como ajudar. Porque o pecuarista sempre trabalhou no feeling. O feeling ajuda e muito. Mas até quando a coisa começa a ficar apertada, o que o feeling vai começar a ajudar, fica muito grande a chance de você errar. Então a gente começou a ver que a gente ia ser útil dentro de uma fazenda e ajudar o produtor a ganhar dinheiro, que é a nossa metodologia, que era uma metodologia Silveira, e começou a se concentrar e se transformar na metodologia que boi que deixa dinheiro. Que a gente ia numa fazenda, primeiramente, com uma metodologia a nosso favor de gestão de processos,
fazer um raio-x para saber onde a fazenda estava. É a mesma coisa se eu ir no médico. Isso eu gosto de falar de todo lugar que eu vou. Se a gente vai no médico hoje, com uma dor, o cara, se não fizer um raio-x, uma ressonância, um ultrassom, ele não vai falar nada para você. Então vai no médico já com tudo isso pronto que ele vai te responder. Ou senão, depois de 30 dias, você vai voltar para dar o remédio certo. Porque o remédio, ele pode ser tóxico ou ele pode ser curador. Porque se usar uma dosagem errada, você pode até matar. Agora, a dosagem certa, você transforma e cura. E a subdosagem não vai resolver nada. Então, a gente tem que ser... Então, os diagnósticos do raio-x começaram a ser os primeiros passos dentro da fazenda. Porque com esse diagnóstico, a gente posiciona onde o produtor está. Onde que ele está. Porque a gente sabe onde ele está, a gente consegue mostrar onde ele pode chegar, como chegar e quanto tempo vai demorar para ele chegar naquilo lá. E quanto gastar. E aí, quanto gastar. Porque a gente sabe quanto a gente tem que faturar, menos que a gente pode gastar, e a gente vai buscar a nossa margem. Então, transforma-se o negócio. E a gente vê que a dor do pecuarista, vou reforçar, a dor do pecuarista, ele não sabe onde ele está. A arroba pode estar R$200, R$300, R$400, e se chegar em R$500, ele vai estar reclamando. Porque vai reclamar sempre. Porque ele não sabe quanto custa, quanto ele produz, como ele vai saber se está bom? E a hora que ele não sabe isso, fica difícil de discutir e de poder querer ajudar a melhorar ele, né? Então esse que é o grande trabalho que a gente tem feito hoje dentro das propriedades, que eu até peço uma coisa, o Maurício esteja junto, de repente, numa próxima conversa. Inclusive, já vamos marcar, vamos deixar... Para a gente aprofundar um pouco mais. Trazer essa outra visão. E aí, tocando, você já falou do evento, né? Nós comentamos aqui também algumas passagens do evento, falar um pouco da realização e principalmente da difusão dessas informações, de entender toda essa necessidade de falar, não, peraí, a gente precisa que mais gente escute isso, entenda e vamos trazer os grandes profissionais que já estão, né, no caminho, já estão com esses métodos prontos. Né? Tá, eu vou pegar esse gancho, mas eu só queria entrar um detalhezinho, só para fechar a minha linha de raciocínio da metodologia Boi que Deixa Dinheiro, que eu acho que é importante, que são a evolução. Você viu que nós falamos de tecnologia, agora nós falamos de processo, que foi a década de 2010 a 2020, que a gente bateu muito em cima disso, e agora puxando esse gancho da década de 2020 que nós estamos começando, que são os legados, que é a sucessão familiar, que são pessoas. Por que pessoas? E cada vez a gente vai nas fazendas, e o que esbarra nós de crescer nas fazendas, mesmo com os processos que a gente coloca lá dentro, são pessoas que executem os processos. Por quê? Todo mundo reclama, nós não temos mais ninguém e a rotatividade da fazenda é muito grande. Mas por que está acontecendo isso? Nós temos que entender por quê. Não adianta só reclamar que não tem mais pessoas. As pecuárias vão continuar. Como que nós vamos fazer para resolver esse problema? E aí a gente começa a entrar nessa década que nós estamos hoje, que a metodologia nossa que a gente vê, que a evolução que nós tivemos, que o processo faz parte, mas se a gente não tiver um alicerce muito bem feito dentro das fazendas, que é a base de tudo, que são as pessoas, tá? Que é todo o trabalho, e para você fazer as pessoas ficarem dentro da sua fazenda, eu tenho que pensar na cultura dentro da fazenda, que é o legado, porque a cultura da fazenda vem do nosso mestre, daquela pessoa que fez a fazenda. Do líder, né? Do líder, fundador, né? Do fundador, que nós temos que pegar todo o conhecimento dele e impermeabilizar, utilizando e aprimorando, que nem dentro da Silveira nós aprimoramos, com meu pai, que é importante, foi a tecnologia. Ele sabia que a importância foi mesclar com a nova geração, que era processos e números. E agora, com pessoas, mesmo coisa dentro de uma fazenda, nós temos que pegar tudo que o dono criou, agora nós temos que incrementar e começar a fazer sucessão e transformar a cultura, os princípios, os valores, permeabilizar através das raízes para que os funcionários fiquem dentro da fazenda. Agora, como nós vamos construir isso aí? Aí vem todo o trabalho e a metodologia da Silveira, que agora consiste em, primeiro, organizar toda essa questão de pessoas lá dentro, ajudar a arrumar isso aí, para depois a gente colocar o pilar dos processos e das pessoas, e de onde começou a nossa consultoria, aí sim entrar o pilar da tecnologia, que é o terceiro. Porque não adianta eu não ter nada disso se eu colocar a tecnologia. Quem vai fazer? Quem vai tocar, né? Quem vai tocar? E uma tecnologia mal colocada é pior ainda, que você vai gastar, vai jogar fora, né?
E fazendo, então, todo o nosso trabalho hoje, que é o evento Boi que Deixa Dinheiro, a metodologia Boi que Deixa Dinheiro, que está dentro desses pilares, né? Eu remeto, só para a gente fechar esse ciclo, que nós estamos voltando 80 anos atrás. A nossa família começou com pessoas. Toda essa história que a gente começou, meu avô era muito bom em pessoas. Meu pai pegou isso aí de sabedoria, e conseguiu juntar pessoas para montar a tecnologia. Agora nós estamos voltando a 80 anos atrás e pegando as pessoas como base de novo, agora com processo e agora com tecnologia. E num mundo que a gente fala cada vez mais de tecnologia e estamos escutando das pessoas. Esquecemos Nós precisamos humanizar mais, né, Guilherme? Aí a humanização de pessoas, legados que a gente tem que pegar da família e impermeabilizar em raízes, né? Então, é muito gostoso a gente viver muito isso. A gente sabe que muito tem desafios, principalmente com a inteligência artificial, que nós falamos. Como nós vamos usar a inteligência artificial? Pro meu pai, a hora que falar isso pra ele... Pra mim, que tô com 50 anos, já é difícil. Agora, como nós vamos adaptar tudo isso? De carne sem carne. Então, não vai dar nunca, né? Então, entrando um pouco, né, dentro dessa parte de educação, voltando para trás, nós estamos focados muito em ajudar novamente a treinar as pessoas, a treinar os herdeiros, que são as pessoas novas, que não digo nem que são da minha idade, são os netos com 30 anos que estão começando a assumir as propriedades, né, pegando o legado do avô. Como essas pessoas que nunca tiveram na fazenda vão assumir um negócio desse com patrimônios valiosíssimos. Então, essa pessoa que tem um patrimônio enorme na mão, se ele não tiver uma estrutura de números de pessoas e ele não tiver certeza, é muito mais fácil ele querer vender e jogar tudo para trás que foi construído e sair fora da atividade e colocar dentro do negócio que ele conhece, do que ele pegar e continuar essa atividade. E nosso dever, como Silveira Consultoria, que é nosso propósito, porque nós temos um propósito claro. Nós estamos em 20 pessoas dentro da equipe hoje. A pessoa que atende aqui no Mato Grosso, Santa Catarina, Pará, o Acre, todos temos um propósito claro. É fazer a agropecuária ser rentável por gerações. Porque se a gente não fazer passar esse legado, impermeabilizar, infelizmente isso aí vai cada vez acabando mais e nós vamos ficando em monopólios em cada vez de poucas propriedades e poucas coisas. Por quê? Quem está estruturado vai ganhar dinheiro com o negócio. Como nós vamos ajudar as pessoas a se estruturarem para ganharem muito dinheiro com a atividade? Então esse é o grande trabalho nosso, né? É um difícil. E uma das grandes vantagens da pecuária é ela ser democrática desse ponto. A gente precisa continuar esse trabalho para que ela continue e não fique na mão de poucos, né? Para que a gente consiga desenvolver essa atividade nos lugares onde ela já está estabelecida, que é esparramada pelo Brasil todo, de forma eficiente, para que a gente continue tendo esses produtos e cada vez mais assertivo, mais lucrativo, mais sustentável. Tudo isso servem de pilares, né? Tudo isso a nosso favor, né? A gente tem tudo, o Brasil é fantástico. E somos nós que vamos fornecer um mundo de comida. Não tem outro país que tem terra, clima, solo, e nós não fizemos praticamente água, e nós estamos evoluindo agora. Nós não precisamos abrir mais um palmo de terra. Só que o nós temos aberto, nós melhorando as nossas pastagens, melhorando tudo que Você nós sabe temos. quanto que a gente usa do território nacional? 18%. Para a pecuária especificamente. Para pecuária. 18%. E detalhe, perdendo para a agricultura, perdendo entre aspas, trocando pela agricultura e ficando mais eficiente a cada dia. A cada dia, porque a cada dia. Exatamente, que é esse ponto da LP, da integração lavoura-pecuária, que é sensacional. A hora que eu consigo, a gente vê que as fazendas mais rentáveis dentro da metodologia e dentro do benchmark, a gente faz mais de 800 fazendas que todo ano a gente avalia, né, junto com o Instituto Integra. Uma parte dessas fazendas, 80 fazendas, a gente toma conta aí dentro do Brasil. A gente vê que as fazendas mais rentáveis consegue agregar a integração lavoura e pecuária, que a agricultura ganha mais produzindo mais, deixa mais dinheiro para a pecuária, porque a gente consegue aproveitar, na época da seca, que é o grande gargalo, uma comida barata, onde a gente consegue acelerar o nosso sistema de produção, num custo muito barato, aumentando o ganho médio diário, aumentando lotação. E a hora que eu tenho esse arranjo de GMD, que é ganho de peso com lotação e custo barato, as minhas lucratividades vai lá em cima, meu faturamento vai lá em cima, capital de retorno, giro rápido. Então é fantástico.
Então nós temos tudo isso para aproveitar. Então isso é um pouco do nosso trabalho. E nosso evento, né, que a Estância Bahia teve com a gente, apoiou a nós desde o primeiro momento, nosso parceiro aí, Guilherme e Maurício Tonhá, além de amigos, que nós temos as mesmas essências, os mesmos valores, e ajudar a pecuária, sempre está inovando pela pecuária, que está na essência da Estância Bahia, né? E nós temos essa obrigação em conjunto, né? Nos apoiou muito, já apoiou desde o primeiro evento, há 5 anos atrás, no evento do ano passado, e agora o próximo evento é 18 e 19 de fevereiro. Eu ia te perguntar isso, já tinha data próximo. Nós vamos estar na terceira edição, né? Falando, né, de legado, né? Que tem o tema Boi que Deixa Dinheiro. Nós vamos falar de herdeiros do campo, inovando sem perder as raízes, né? É isso que a gente fala, é isso que a gente programa. Então nós vamos estar focado nesse tripé que eu falei para vocês, falar muito de pessoas, de sucessão, de legado, de família. Nós vamos falar das coisas importantes de LP, falar dessa parte de produção, de uma cria eficiente, que nós temos que continuar com a parte de tecnologia de produtividade, falar de processos, de gestão, de inteligência artificial, e aí finalizando com uma visão do mundo, e os nomes em breve já estão todos começando a ser conectados, e convidamos todo mundo que está nos escutando, está nesse evento, que foi, por nossa parte, foi sensacional no ano passado, público seleto, com os parceiros seletos, e nós temos cada vez mais juntar pessoas com os mesmos propósitos e valores dentro desse evento. Né? E sempre, inclusive, que nós colocamos aqui, partimos das raízes, que foi os desbravadores. Começamos falando sobre isso, não é isso? E vamos continuar sempre lembrando que alguém começou. Valorizando, né? E honrando o legado dessas pessoas. Gente, muito bem. Nós estamos esgotando o tempo, agradecendo mais uma vez a presença de vocês e reforçando, vamos mais próximo do próximo O Boi que Deixa Dinheiro, convidar aqui também o Maurício para vir com a gente, contar um pouco mais do que está por vir no próximo evento, trazer um pouco mais a história de vocês. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado. Professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi um prazer, como sempre, estar na presença desses dois grandes nomes, dessas duas grandes pessoas da pecuária, do agronegócio, grandes parceiros aqui da Estância Bahia, como o Guilherme comentou. Nós também temos esse DNA de inovação, gostamos desse impulso, buscando novas fronteiras, rompendo novas fronteiras, e para nós é sempre um prazer estar do lado da Silveira Consultoria. Você, amigo de casa, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até o momento. Lembra-se de inscrever no nosso canal, por gentileza, também nos acompanhar nas redes sociais, Estância Bahia Leilões, no Instagram, no Facebook, e, é claro, assistir os outros episódios do EBcast, e até uma próxima, se Deus quiser.